Alô, alô pessoal, boa noite, boa noite, boa noite. Vamos começar a nossa live desta segunda-feira. Quem é que está aí? Pessoal do Amo Direito, boa noite. Tereza, Lívia, Antônio, Valéria, Felipe. Como é que vocês estão? Samara, João Marcos, Vitória, Carol, Luciana. E aí, pessoal? Boa noite para vocês. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Milena, querida, tudo bom? E aí, Jaime, meu amigo, tudo bem? Leandro Teles, boa noite. Grande Rodrigo Brasileiro Lima, boa noite, meu amigo. Bom te ter aqui, tá? Eu, Vital, tudo bom? Será que um de vocês põe o nosso tema aí, por favor? Coloquem assim, por gentileza, um de vocês. Coloquem prisões cautelares com o @prof. Alexandre Salim, por gentileza. Boa noite, Rosi. E aí, Faero Evande, obrigado, meu amigo. Alessandra, como é que tá, Jaque? Mário José, tudo bem? Vocês vão entrando, eu vou cumprimentando todos vocês nesta noite de segunda-feira. Boa noite, professor, tudo bem? Tudo bom, Gigi, querida? Tudo bem, tudo bem. Se um de vocês puder fazer a gentileza, tudo bom? Vocês sabem que eu estou no Rio Grande do Sul, então, com licença que eu estou aqui sorvendo um chimarrão. Prisões cautelares, põe assim para mim, por favor, com o @prof. Alexandre Salim. Maurício, por gentileza, meu amigo, tá? Prisões cautelares com @prof. Alexandre Salim. Tudo bom, Jesus? Leide, querida, tudo bem? Aqueles que já me conhecem, aí, meu amigo, fixar comentário. Já está fixado. Valeu. E aí, Vitor? Arthur Enge, como é que tá, meu querido? Tudo bom? Valeu, eu, Vidal. Obrigado, Rodrigo. Valeu, valeu mesmo. Vani, querida, tudo bom? Leandro Bispo, grande professor da rede de ensino paulista. E aí, meu amigo? Tá em Itu ainda? Pessoal, geralmente as nossas lives... Geralmente não, as nossas lives são às 22 horas, né? Como vocês já estão acostumados. Mas nesta semana, excepcionalmente, estamos fazendo às 20 horas. Por quê? Porque amanhã, a partir das 9 horas, eu tenho um júri aqui em Caxias do Sul. Para quem não me conhece, então, Juju, querida, tudo bom? Para quem não me conhece, então, eu sou o professor Alexandre Salim. Além de professor de Direito Penal, de Processo Penal, de Leis Especiais, eu também sou promotor de Justiça há 20 anos no Rio Grande do Sul e trabalho hoje junto à primeira vara criminal de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Eu sou promotor da primeira promotoria criminal de Caxias do Sul, tá? E nós amanhã temos um júri que é um júrizinho bem difícil, bem complicadinho, tá? Com a Defensoria Pública, que trabalha muito bem. Então, nós vamos antecipar a live hoje para as 20 horas, tá? Para eu poder preparar o meu júri de amanhã, tá bem? Denis, meu querido, tudo bom? Ana Vitória, então sejam todos muito bem-vindos, pessoal, tá? Um beijo, Vani, minha querida. Direito Penal amo, eu também, a Alessandra, querida. Nas horas vagas, promotor. É, sim, vai nessa, meu querido. Negativo, né? Na verdade, o MP nos ocupa quase que o dia inteiro, né? Ainda mais numa promotoria criminal, porque são muitos processos que são sempre urgentes, pedidos urgentes, revogações de prisão, pedidos de concessão de liberdade provisória, tá? Bom, vamos lá. Jaú, grande, não é Itu, é Jaú. Isso aí, meu amigo Leandro. Então tá, boa noite aos colegas, nos dá o Douglas. Boa noite a todos vocês. Eu quero começar lembrando vocês que existem 3 espécies de prisão. Vamos começar por aqui. Existe a prisão extrapenal, existe a prisão penal e existe a prisão processual. Então vamos lá, dando um alô para Cambuci, Rio de Janeiro. A prisão extrapenal é o gênero para tanto a prisão militar quanto a prisão civil. Na prisão civil, nós temos que lembrar que hoje só é possível a do devedor de alimentos, meu amigo Lincoln, de Serra, Espírito Santo. Então veja, no que tange a prisão extrapenal, nós temos a militar e a civil.
Civil hoje só do devedor de alimentos. Por quê? Porque a do depositário infiel é ilícita, diz a súmula vinculante 25 do Supremo Tribunal Federal. Esta é a prisão extrapenal. Temos depois a prisão penal, que foi o tema da nossa live da semana passada, a respeito da prisão em segunda instância. Toda essa discussão dentro do STF a respeito da possibilidade ou não de prisão em segunda instância depois da manifestação do tribunal, tudo isso é a prisão penal, é a prisão início da pena, é a prisão que decorre de uma condenação. E o que disse o STF por 6-5 no dia 7 de novembro de 2019, julgando procedentes as 3 ADCs. ADCs, Ações Diretas de Constitucionalidade, 43, 44 e 54. Disse que a regra do Código de Processo Penal, que determina o trânsito em julgado para o início do cumprimento da prisão penal, é constitucional, disse o STF. Portanto, por 6-5, não há mais a possibilidade de prisão em segunda instância, após a manifestação do tribunal. Mas qual prisão? Prisão penal. Prisão penal, prisão que decorre de uma condenação. Não confundam com a terceira espécie. Então a primeira é a prisão extrapenal, a segunda é a penal e a terceira é a processual. É o tema da nossa live de hoje. É a prisão processual, chamada também de cautelar, chamada também de provisória. Esta não tem nada a ver com a discussão da prisão em segunda instância. Por quê? Porque a discussão da prisão em segunda instância diz respeito a uma prisão que decorre da condenação, a prisão penal, a prisão pena. A prisão processual ou provisória ou cautelar é aquela que interessa ao processo, que não se confunde com a prisão penal. A prisão processual ou provisória ou cautelar, ela é o gênero para 3 espécies: o flagrante, a preventiva e a temporária. Antes da reforma ao Código de Processo Penal, primeiro a de 2008 e depois, sobretudo, a de 2011, nós tínhamos outras 2 possibilidades. Aquela que decorria da pronúncia é a decisão que manda o réu a júri, e aquela que decorria da sentença condenatória recorrível. Eram 5, hoje são 3. Hoje, então, são 3 prisões cautelares, ou provisórias ou processuais: o flagrante, a preventiva e a temporária. Nós vamos conversar um pouquinho sobre cada uma delas. Boa noite, Rayane, querida. Emerson de Deus, boa noite, meu amigo. E aí, Cris 830, sejam todos muito bem-vindos. Começamos pelo flagrante. A prisão em flagrante é a única das prisões cautelares que não precisa, que não exige uma prévia autorização do juiz. Veja só, na prisão em flagrante nós não precisamos da prévia autorização do juiz, do prévio mandado de prisão, da prévia expedição do mandado de prisão. No flagrante, o que nós precisamos, o que se exige, é uma ou mais das situações de flagrância do artigo 302 do CPP. Grande Anderson, põe na tela. O Anderson é meu aluno no Direção Concursos, né? E essa é uma frase que eu digo muito, né? Põe na tela! E aí, Amandinha, querida, tudo bom? Muito bem. Nós precisamos, para a prisão em flagrante, uma ou mais daquelas situações de flagrância que estão no artigo 302 do CPP. Então, se você está me acompanhando com a lei, ou se você está vendo depois desta live e tem a possibilidade de abrir a lei, abra no 302 CPP. Aqui começa uma primeira classificação. O 302, ele diz, abre aspas, considera-se em flagrante delito quem 1. Está cometendo a infração, 2. Acaba de cometê-la. Estes 2 primeiros incisos, 1 e 2, então, do 302 CPP, está cometendo ou acaba de cometer o crime, dizem respeito àquilo que nós chamamos de flagrante próprio, o flagrante real, o flagrante perfeito, o flagrante verdadeiro. Então, flagrante próprio, incisos 1 e 2 do 302.
Grande Caleb, meu amigo, que saudade que eu tava de ti. Renata Souza Caetano, um beijo, querida. E aí, Caleb, eu te vi todo bonito no Instagram, tirando foto pra formatura, eu acredito, é isso, né? Hein? Parabéns, meu amigo. Fico muito feliz de ver o teu progresso, tá? Então vejam, pessoal, eu tô aqui tomando chimarrão, tá? Olhem só, incisos 1 e 2 está cometendo ou acaba de cometer é o flagrante próprio. O inciso 3º do 302, ele diz assim: então, considera-se flagrante delito quem é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido, que é a vítima, ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. Quando nós temos no inciso 3 a palavra a expressão é perseguido, lembra da perseguição. A perseguição ininterrupta. A perseguição ininterrupta também dá ensejo ao flagrante, mas o flagrante impróprio. O flagrante impróprio ou imperfeito, chamado também de quase flagrante, cai na prova. O quase flagrante é aquele da perseguição, é aquele do inciso 3. E no inciso 4, nós temos: considera-se em flagrante delito quem? 4. É encontrado logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. É o flagrante presumido, ficto ou presumido, é o flagrante por presunção. A polícia toma ciência de que uma vítima está morta em algum local, vítima de facadas. Amanhã o meu júri é com faca. A minha vítima recebe 3 facadas. Só que só tem o corpo da vítima, não se sabe onde está o autor. Mas alguns quarteirões dali, uma viatura está fazendo uma ronda e vê um sujeito com uma faca na mão, esta faca está suja de sangue. Então veja, se presume ser ele o autor daquela infração. Grande Henrique, direito ADV, vamos lá, meu amigo! Aprovador da OAB, obrigado, é isso aí. A gente está prestes a aprovar uma nova turma ali no Saraiva Prova, tá? Muito legal. Uma nova turma se preparando comigo para a OAB segunda fase, em Direito Penal, tá? Vamos lá então. Nós temos o flagrante próprio ou perfeito, incisos 1 e 2 do 302. Nós temos o flagrante impróprio ou imperfeito, o quase flagrante, no inciso 3º, perseguição. E nós temos ainda no inciso 4º o flagrante ficto ou presumido, que é aquele em que o sujeito é flagrado com instrumentos do crime, tá? Um beijo, Alessandra querida, tá? Vamos lá então. Além desta classificação, existe outra classificação do flagrante que está no 301. O 301 fala o seguinte: qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Então, qualquer do povo poderá é um exercício regular de direito. É o flagrante facultativo. Poderá. Mas a polícia deverá. É o estrito cumprimento de dever legal. É o flagrante obrigatório. Prender quem quer que seja encontrado em flagrante. Qualquer do povo poderá, flagrante facultativo, exercício regular de direito. A polícia deverá, flagrante obrigatório, estrito cumprimento de dever legal. Nós temos ainda que saber a diferença entre o flagrante preparado e o flagrante esperado. O flagrante preparado é chamado também de flagrante provocado. Flagrante preparado ou flagrante provocado é chamado também de crime putativo por obra do agente provocador. Crime de ensaio, delito de laboratório, há vários sinônimos dentro do direito e do processo penal. Por que se diz flagrante preparado ou provocado? Porque a polícia ou o particular monta uma situação para que alguém venha a delinquir, ao mesmo tempo em que toma todas as providências para impedir a consumação. Então veja, é como se eu montasse uma armadilha para que alguém viesse a delinquir. Eu estou desconfiado do meu empregado, deixo ali uma isca, deixo um dinheiro em cima da mesa, me escondo atrás da porta. Quando ele vai ver que não tem ninguém, vai pegar o dinheiro, eu entro correndo. Eu entro correndo na sala, tá preso em flagrante, te peguei. Isto, meu amigo Arthur, é flagrante preparado, é crime impossível para o STF. O flagrante preparado ou provocado, segundo a súmula que o nosso amigo Rodrigo Brasileiro Lima já colocou aqui, a súmula 145,
Rodrigo, só faz uma retificação, não é do STJ, é do STF, tá? A súmula 145 do STF diz que isto é crime impossível. Então, flagrante preparado não pode. Flagrante preparado é crime impossível para a nossa jurisprudência. Não confunda com flagrante esperado, que é ação predisposta da autoridade. O flagrante esperado é lícito. No flagrante esperado, ninguém é induzido a nada. No flagrante esperado, pensa comigo, a polícia ela recebe a notícia de que em tal local vai haver uma transação de compra e venda de drogas. A polícia vai lá e fica numa campana, fica esperando. No momento da transação, vai lá e prende todo mundo. Então veja, no flagrante esperado, nós temos legitimidade, nós temos licitude, nós temos legalidade. Pode o esperado, não pode o preparado. O preparado é crime impossível. E cuidado com outras expressões, como flagrante forjado. O flagrante forjado é um flagrante criminoso. Por exemplo, a polícia ou um particular planta provas em alguém, esconde uma arma no carro, põe uma droga no bolso de uma pessoa para justificar uma prisão em flagrante. Bom, quem fez isso praticou crime. O flagrante forjado é o flagrante criminoso. Nós temos ainda o flagrante retardado. Retardado por quê? Porque a polícia retarda a prisão em flagrante. O flagrante retardado é chamado de ação controlada. Você encontra na Lei de Drogas, a Lei 11.343 de 2006, e na Lei do Crime Organizado, a Lei 12.850 de 2013. Tá? Saímos da prisão em flagrante e chegamos na preventiva. A preventiva, ela está prevista dentro do CPP, tal qual o flagrante. Então, previsão legal para o flagrante, CPP, previsão legal para a preventiva, CPP também. Flagrante e preventiva, previstos no Código de Processo Penal. A preventiva, ela traz a sua legitimidade no artigo 311 do CPP. O 311 do CPP, lembrem do que eu disse, houve uma reforma em 2011. Uma reforma aos temas prisão, liberdade e fiança. A partir desta reforma de 2011, bom, quem decreta a prisão preventiva é o juiz, como era antes da reforma, obviamente. Só o juiz pode decretar a preventiva. Delegado não pode, promotor não pode. Quem pode é o juiz, só o juiz. Agora, antes da reforma, se autorizava, pelo menos havia posição majoritária nesse sentido, que o juiz decretasse a preventiva de ofício em qualquer fase do procedimento. Seja na fase policial, seja na fase judicial. Agora não pode mais. Então, o juiz pode decretar uma preventiva de ofício? Pode, desde que na fase do processo. O juiz não pode mais decretar preventivas de ofício na fase do inquérito. E na minha chamada para a live de hoje, eu fiz uma provocação para o pessoal. Eu disse, existe uma exceção. Quem é que lembra? E aí, Rodrigão, lembra? Meu amigo Rodrigo, meu amigo Caleb, vocês lembram da exceção? Uma única hipótese em que o juiz, de previsão legal, em que o juiz poderia decretar preventiva de ofício na fase da investigação, na fase do inquérito? Quem é que lembra? Vamos lá de novo então. Quem decreta preventiva é o juiz. O que eu estou perguntando para vocês é, o juiz de ofício, ele pode decretar? Resposta, pode, desde que na fase do processo. Pode, desde que na fase do processo. Está expresso no 311 CPP. Na fase do inquérito, na fase da investigação, o juiz não pode decretar de ofício. Mas há uma exceção. Alguém matou? E aí, Kátia querida? A exceção está na Lei Maria da Penha. A Lei 11.340 de 2006. O artigo 20 da Maria da Penha autoriza que o juiz ele decrete a preventiva de ofício mesmo na fase do inquérito. É isso aí, Rodrigão, é a Maria. Agora, mesmo esta previsão na Maria da Penha é contestada por muitos, porque nós temos a Maria da Penha de 2006 e a reforma, o CPP de 2011, que diz que não pode. Então alguns dizem não pode mais. Outros não, mas lei especial afasta a lei geral. Há duas posições, tá? Cuidado. Bom,
Mas então, se o juiz não pode, esqueçam a exceção da Maria da Penha agora, se o juiz não pode decretar de ofício uma preventiva na fase do inquérito, como é que faz para decretar? Porque as pessoas são presas, se houver requisito legal, é claro, na fase do inquérito. Bom, o juiz só pode decretar a preventiva na fase do inquérito se houver um requerimento do MP ou 2, representação do delegado de polícia. O delegado não requer, o delegado representa. Por que o delegado não requer? Porque ele não é parte. O delegado não é parte. Então quem requer é o MP, quem representa é o delegado. Tudo bem. E na fase do processo? Falamos da fase do inquérito. E na fase do processo? Na fase do processo, o juiz pode decretar de ofício. Ah, pode. Não tem problema. Na fase do processo, ele pode decretar de ofício. Mas ele pode também a requerimento. Vamos lá. Do MP. O MP pode pedir tanto na fase do inquérito quanto na fase do processo. Quem mais? Querelante. Querelante é a vítima. Querelante é o autor da ação penal privada e assistente da acusação. MP pode pedir. A vítima pode pedir, o querelante na ação penal privada, é claro, e o assistente da acusação podem requerer a preventiva na fase do inquérito, na fase do processo, tá? Na fase do inquérito, MP e delegado. Na fase do processo, MP, querelante e assistente. E o juiz de ofício. Tá? Bom, falamos da legitimidade. Vamos agora para os requisitos. Os requisitos ou pressupostos da preventiva estão no 312. Me ajudem aí. Quais são os requisitos ou pressupostos das cautelares em geral? Aquilo que vocês estudam dentro do processo civil. Lembram? Quais são os requisitos em geral das cautelares? Fumus boni iuris, a fumaça do bom direito. E periculo in mora, o perigo na demora da prestação jurisdicional. Fumus boni iuris e periculo in mora. Pois bem, esses dois mesmos requisitos nós trazemos e adaptamos aqui em sede de preventiva. O fumus boni iuris, ele vira fumus comissi delicti. E o periculum in mora vira periculum libertatis. Fumus comissi delicti e periculum libertatis. O fumus comissi delicti, ele está a exigir prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação. Olha só o que o Rodrigo escreveu pra gente. Muito obrigado, meu amigo. Fumus, tá, Rodrigo? Não fomos. Fumus comissi, com i no final, delicti, com i no final. O fumus comissi delicti, então, exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação. E o periculum libertatis vai exigir a prisão para a garantia da ordem pública, ou para a garantia da ordem econômica, ou por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. Quando eu sou promotor de justiça, eu faço um requerimento de preventiva ao juiz com quem eu trabalho, e eu fundamento na garantia da ordem pública, nós fundamentamos, conforme autoriza a jurisprudência, no que é contestado por alguns setores dentro do processo. Fundamentamos no clamor público, na grande repercussão do fato dentro da comunidade, na periculosidade do representado, ou seja, um sujeito que tem N antecedentes. Então são justificativas que dão respeito a, meu amigo Gabrijas, garantia da ordem pública. Quando esses requisitos, por exemplo, a habitualidade criminosa, estão relacionados aos crimes financeiros, crimes contra a ordem econômica, nós temos a garantia da ordem econômica. Depois nós temos a conveniência da instrução criminal. Nós usamos este fundamento quando nós temos representados que estão ocultando provas, que estão destruindo provas, que estão ameaçando vítimas e testemunhas. Aí nós pedimos a prisão por conveniência da instrução criminal. E o último argumento para a aplicação da lei penal, quando nós temos o risco de que o réu fuja. Então, por exemplo, é um réu ligado a white collar crimes, crimes de colarinho branco. Este réu, ele renovou o passaporte.
Este réu, na escuta telefônica, autorizada pelo juiz, é claro, ele diz que irá para o exterior, para fugir da aplicação da lei penal. Bom, aí nós pedimos a decretação para assegurar a aplicação da lei penal. Muitas vezes nós pedimos com base em mais de um fundamento. Nós temos é que justificar o pedido. Tá? Bom, além disso, nós temos que ainda adicionar uma ou mais hipóteses do 313. O que diz o 313 do CPP? Abre aspas. Nos termos do artigo 312, será admitida a preventiva. Primeira hipótese. Nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Então não é 4, é superior a 4, é pelo menos 4 em um dia. Pronto, já não cabe no furto simples, é de 1 a 4. Já não cabe na apropriação indébita simples, é de 1 a 4. Já não cabe na receptação simples, é de 1 a 4. Tem que ser maior do que 4 a pena máxima. Uma segunda possibilidade, 2. Se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no artigo 64, inciso 1º do Código Penal. O sujeito é reincidente em crime doloso, sendo que ainda não houve o período depurador da reincidência. Ele é reincidente em crime doloso. Bom, aí cabe nesta hipótese, independentemente da pena máxima do crime. E a terceira hipótese diz assim: se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, a criança, o adolescente, o idoso, o enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Então o juiz decretou uma medida de afastamento, por exemplo, o sujeito desobedeceu, ele pode decretar a preventiva para assegurar a eficácia desta medida protetiva de urgência que foi decretada, tá? Mas não é só contra a mulher. Veja o grupo de vulneráveis aqui: mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo, pessoa com deficiência, tá? Ainda existe uma quarta hipótese de possibilidade de admissibilidade da preventiva, pessoal, que está no parágrafo único do 313. Também será admitida a preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa, ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Então veja, são 4 hipóteses de admissibilidade da prisão preventiva. Pessoal, o flagrante não prende mais por si só, como no passado, como antes da reforma de 2011. Ninguém pode ficar preso em flagrante durante o processo. É por isso que o 310, se você está com CPP, abra, por favor, o 310 do CPP, ele diz que o juiz, quando recebe o auto de prisão em flagrante, ele vê, primeira coisa, se a prisão é legal ou ilegal. Se a prisão é ilegal, ele relaxa. Agora, se a prisão é legal e estão presentes os pressupostos da preventiva, ele converte o flagrante em preventiva. Se a prisão é legal e não estão presentes os pressupostos da preventiva, ele concede liberdade provisória com ou sem fiança. Então ninguém fica preso em flagrante durante o processo. Joia. E na preventiva? Qual é o prazo máximo da preventiva, pessoal? O Código de Processo Penal é omisso. Portanto, vigora no nosso processo penal brasileiro uma absoluta indeterminação quanto a um prazo máximo de duração de uma preventiva. O prazo máximo seria, na verdade, enquanto estiverem presentes os requisitos legais. Enquanto estiverem presentes os requisitos legais, o juiz mantém a preventiva. Se não estão mais presentes, ele revoga com base no 316. Então veja, não há prazo máximo de preventiva previsto em lei, salvo, e aí vem 2 pegadinhas. 2 exceções, uma está no CPPM, Código de Processo Penal Militar, e outra que é muito importante para a nossa preparação. Alô, meus alunos da OAB, que vão fazer a segunda fase agora. Uma segunda hipótese está na Lei do Crime Organizado. A Lei 12.850 de 2013. O artigo 22, parágrafo único, fala no máximo em 120 dias. É bom. É boa essa pegadinha para a prova, né?
Bom, e aí entramos na reta final da nossa aula de hoje, na prisão temporária. Enquanto o flagrante e a preventiva estão previstos no CPP, a temporária não está no CPP, está numa lei especial. A temporária está na Lei 7.960 de 89. A temporária está na Lei Especial 7960 de 89. Bom, se nós abrirmos a 7960, nós veremos que os seus requisitos estão no artigo 1º. Estou abrindo aqui, 7960. Diz assim, artigo 1º da 7960. Caberá prisão temporária. 1. Quando imprescindível para as investigações do inquérito policial. 2. Quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. E 3. Quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes. E aí vem um rol taxativo de crimes. Ellen, querida, que saudade, Ellen. Como é que está Goiânia? E aí, a Ellen é campeã de taekwondo, hein? Cuidado com ela. Grande, Ellen. E aí, David, querido, tudo bom? Vamos lá, então. Pessoal, não cabe temporária em qualquer crime. Alô, alô, Rio de Janeiro, terra do meu amigo David Leal 07. Não cabe temporária em qualquer crime. Só se aceita a decretação da temporária nos crimes que estão arrolados nesse rol taxativo do artigo 1º, inciso 3º da Lei Especial 7960 de 89. Então, o que prevalece em termos de requisitos aqui? Prevalece professora Tainara Aragão de Salvador. Um beijo, querida professora colega. Prevalece que nós não precisamos de forma cumulativa dos 3 incisos. O que prevalece, Gilberto de Mato Grosso? O que prevalece, Jobia de Salvador, Bahia? O que prevalece é que nós precisamos sempre do inciso 3º. Sempre, sempre, sempre do inciso 3º, porque é nele que estão os crimes que aceitam a prisão temporária. Grande Salvador, terra do meu amigo Pedro Barreto, tá? Sempre. Uma dica pro TRF3, tá aqui, meu querido, a live de hoje. Você precisa do tema prisão e liberdade para TRF3. Hoje, inclusive, eu fiz um simulado que será aplicado gratuitamente lá no Direção Concursos. Quem quiser fazer o simulado, façam lá, tá? Eu peguei várias questões de processo penal e de direito penal para quem vai fazer para analista, porque para técnico é só processo, para analista é processo e direito penal, né? E o simulado será no dia 23, no sábado, tá? Olhem lá, acompanhem o Direção Concursos, tá? Então vejam, o que prevalece em termos de requisitos para a decretação da temporária? Que sempre deve estar presente o inciso 3º, porque é ele que prevê os crimes que aceitam a temporária, junto ou com o inciso 1º ou com o inciso 2º. Eu não preciso dos 3 incisos. Eu preciso do 1 ou do 2 junto com o 3. Tá? Cachoeiro Espírito Santo, grande Nildo. No que tange, Bruno de Fortaleza, obrigado, meu amigo. No que tange a legitimidade para decretar a temporária, o que nós acabamos de ver lá na preventiva? Que o juiz não pode decretar prisão preventiva de ofício na fase do inquérito. Esqueçam a exceção da Maria da Penha. É a mesma coisa aqui. Sabem por quê, senhor Moura 26? Obrigado, meu amigo. Sabem por quê? Porque a prisão temporária só existe na fase do inquérito. A prisão temporária só existe durante a investigação. Se o réu está... Desculpem. Se o preso está preso na temporária, se aquele investigado está preso temporariamente, quando o juiz recebe a denúncia, de duas uma. Ou ele solta, ou ele converte a temporária em preventiva. Ninguém fica preso na temporária durante o processo. Temporária é só para a fase do inquérito. É por isso que o juiz não pode decretar temporária de ofício. A temporária só pode ser decretada a requerimento do Ministério Público ou por representação do delegado. Quem pede ou é o MP ou é o delegado. Quem decreta é o juiz, nunca de ofício. Bom, uma última dica sobre a temporária.
o prazo máximo de sua duração. O artigo 2º da Lei Especial da Temporária 7960, Carlinha, Vanessa querida, fala em 5 dias. 5 dias, prorrogável por igual período em caso de urgente necessidade. Urgência e fundamentada necessidade. Então vejam, 5 mais 5. Agora, se o crime é hediondo ou equiparado a hediondo, o artigo 2º, parágrafo 4º da Lei dos Crimes Hediondos fala que o prazo é 30 dias. 30 prorrogável por igual período. 30 prorrogável por mais 30 em caso de urgência, de urgente comprovada necessidade. Então, regra geral, 5 mais 5. Salvo nos hediondos equiparados, quando então o prazo é 30 mais 30. Tá? E aí, quem é que está fazendo a mentoria comigo, hein? O meu curso em áudio. Vocês sabiam da novidade? Bom, nós já temos o curso em áudio, a mentoria em direito penal. Nós já temos o curso em áudio, a mentoria em processo penal, que inclusive está agora atualizada a partir da nova decisão do STF em relação à impossibilidade de prisão em segunda instância. Quem é que está fazendo a mentoria em leis especiais? Acabou de sair este curso novíssimo, a mentoria de legislação penal especial. Hein? Estou fazendo a mentoria, diz a Carla Vanessa. A minha amiga Vani está fazendo em processo penal, o Arthur engenheiro está fazendo também, estou sabendo. Que bom, tá? Vocês sabem que para os alunos com os quais eu tenho um acompanhamento mais próximo na preparação para os concursos, é um grande salto, Ellen, querida, essa questão da mentoria, tá? A mentoria é um curso em áudios temáticos de até 15 minutos. Então você põe o fonezinho. Como é que eu digo? Você tem que ouvir o áudio e depois ler o que você ouviu no áudio numa doutrina que eu indico, que eu sugiro, tá? Inclusive os áudios, os meus cursos de direito penal, de processo penal e de legislação penal especial estão acompanhados de um e-book, de um PDF maravilhoso, que vem um resumo para vocês se prepararem para os mais diversos concursos, tá? A professora Licínia Rossi, que é quem organiza as mentorias, me disse que os cursos estão no Black Friday. Então agora vocês terminem a live e entrem no site da Licínia, tá? Licínia Rossi, coloquem assim, Licínia Rossi Mentorias, tá? Comprei quinta, diz a Vani. Vani, confirma comigo o valor agora no Black Friday das mentorias, tá? Salvo engano, vocês agora têm um grande desconto dado pela professora Licínia Rossi. O Gabriel já colocou pra gente ali o nome dela, tá? Um grande desconto enorme com o Black Friday, tá? Isso, Licínia Rossi, Gabriela, isso aí. Procura as mentorias. São 3 cursos completos meus, tá? Olha ali o Arthur colocando, é isso que eu achava. A Licínia, se eu não me engano, está fazendo R$ 29,90, né? O Arthur colocou R$30. O curso completo. As pessoas me perguntam, tá, mas isso aí é por semana? Isso aí é por mês? Não. É o curso completo. Então, digamos que você pegue o meu curso completo de penal, o meu curso completo de processo penal, o meu curso completo de leis penais especiais. 30, 30, 30, né? R$90. Com menos de R$100 você tem os cursos completos em áudio aí, que são fantásticos, vão ajudá-los muito, muito, muito na preparação, tá? De qualquer forma, vocês contem comigo, aqueles que já me seguem sabem que me encontram ali no @prof.alexandresalim, aqueles que não me conhecem ainda, me procurem ali no @prof.alexandresalim, qualquer dúvida, me escrevam via direct, a gente vai conversando, a gente vai se ajudando, eu vou tirando as dúvidas de vocês, tá? Pessoal, fiquem com Deus, eu vou preparar o meu júri de amanhã de manhã, tá? Torçam por mim, depois eu coloco o resultado para vocês, tá? Amanhã nós temos um homicídio duplamente qualificado, com emprego de faca, a minha vítima foi morta com 3 facadas. Nós teremos discussão ali em relação à negativa de autoria e uma tese subsidiária, eu acredito, de legítima defesa. Vamos ver o que vai dar, eu vou pedir a condenação, tá? De um homicídio duplamente qualificado, tá? Consumado. Vamos lá então! Beijo, fiquem com Deus e até a semana que vem.